Deus seja louvado. Título desta mensagem: Igreja visível e invisível. Vamos ao livro aos Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 8, que diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Prezados e queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler é talvez um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. E qual é o significado real desta passagem? Talvez você, ao ouvir outros pregadores, eles possam dar outra interpretação do texto. E a pergunta é: será que esse texto que acabamos de ler está na contramão de muitos outros textos das Escrituras, e que nos garante que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna? Será que esse texto está negando a doutrina fartamente documentada no Antigo e no Novo Testamento da perseverança dos santos? Será que esse texto lança por terra a possibilidade de você ter a certeza da sua salvação? Será que esse texto está dizendo que uma pessoa regenerada, selada com o Espírito Santo da promessa, justificado pela fé, possuída pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus, nas regiões celestiais, pode perder-se eternamente? É possível isso? Uma alma que recebeu o penhor do Espírito Santo pode ser lançada fora para sempre? Pode alguém ser filho de Deus pela manhã e ser filho do diabo à noite? Pode alguém hoje estar no caminho do céu e amanhã perecer na estrada larga do inferno? Pode alguém arrebatar uma ovelha dos braços de Jesus Cristo? Pode alguma coisa afastar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando a palavra de Deus afirma que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Isso nos mostra que esse texto não quer dizer que uma pessoa que está salva possa perder a sua salvação. Então, prezados irmãos, primeiramente precisamos fazer uma distinção de um membro da igreja visível e um membro da igreja invisível. E o que é igreja visível? E o que é igreja invisível? Igreja visível é aquela composta de todas as pessoas que foram salvas por Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as denominações, e precisamos afirmar que a igreja invisível não tem placa, não é batista, não é presbiteriana, não é assembleia, não é congregação e outras mais. Até porque nenhuma denominação em si contém todas as pessoas salvas por Jesus Cristo.
E Cristo morreu para comprar com seu precioso sangue os que procedem de todas as tribos, raças, povo e nação. E as ovelhas de Cristo estão espalhadas nas mais diversas igrejas, às vezes nem pertencendo a uma igreja. Por exemplo, o ladrão que se converteu na cruz não teve tempo de descer da cruz, ser batizado, professar a sua fé e nem ser membro da sinagoga e de nenhuma igreja. Imagine uma pessoa que acaba de ser convertida e daí 5 minutos ela morre. Creu no Senhor Jesus. Aí a pergunta, foi salva ou não? E isso, irmãos, vem corrigir a ideia de seita. E o que é seita? A ideia de uma seita é aquele segmento religioso que ensina assim: você só pode ser salvo se você estiver dentro da nossa fileira. Se você não fizer parte da nossa doutrina ou do nosso grupo, você não está salvo. Ou seja, estão transferindo a salvação de Jesus Cristo para aquela comunidade. Isso é seita. E nós somos várias igrejas evangélicas, mas somos um povo só, uma igreja só, um rebanho só. O Senhor não tem duas igrejas, o Senhor não tem duas noivas, o Senhor não tem dois rebanhos, o Senhor não tem dois corpos. Bendito o nome do Senhor. Ou seja, todos que são salvos por Cristo Jesus pertencem à igreja invisível. E aqui na igreja visível você tem gente salva e não salva dentro da igreja. Quando um pastor, um ancião, um líder vai receber uma pessoa, um membro, e até faz perguntas para esse membro a respeito da fé e do batismo, esse pastor, este ancião, essa liderança não tem a capacidade de discernir se de fato aquela pessoa nasceu de novo ou não, se vai ser salva ou não, se vai permanecer na graça do Filho de Deus ou não, porque só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ou seja, é possível que dentro da igreja tenha trigo e joio, que haja ovelhas e bode, e há. Então você não é capaz de imaginar que uma pessoa que foi membro de uma igreja durante anos, ocupou cargo de liderança na igreja durante anos, que pregou o evangelho durante anos, que essa pessoa se desvie e morra no pecado. E então você não estará questionando a perseverança dos santos. Você está questionando a verdadeira experiência de conversão dessa pessoa. Por isso, irmãos, precisamos entender muito bem isso antes de expor os textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, você pega um Judas Iscariotes, ele era um apóstolo e, como tal, pregou o evangelho, exerceu liderança e até tinha cargo de confiança, mas não era convertido. Você vê um Demas, que era cooperador do apóstolo Paulo, mas que no fim amou o presente século, virou as costas para o Senhor. Outro exemplo, Simão, o mágico, está lá em Atos capítulo 8, foi batizado, tornou-se membro da igreja, mas não era convertido, estava em fel de amarguras. Portanto, irmãos, vamos analisar o texto que lemos, Hebreus capítulo 6,
versos 4 a 8, pela lei de interpretação da Bíblia Sagrada. Um dos princípios da lei hermenêutica, ou da ciência da interpretação, declara que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a infalível palavra de Deus e nela não há sombra de variação. Ou melhor, não há contradição. E se você lê algum texto parecendo que está em contradição um com o outro, você pode perceber que é o seu entendimento. Bendito é o nome do Senhor e não a Bíblia. Mas afinal, a quem o autor de aos Hebreus se refere a essa passagem, Hebreus 6, 4 a 8? É impossível que os que foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Prezados e queridos irmãos, a quem o autor se refere, vamos entender o contexto que está no capítulo 10, verso 34, que diz assim: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. O autor escreveu guiado pelo Espírito Santo para alertar a igreja em virtude da grande perseguição que estava sobre a igreja. Os crentes estavam sendo expoliados, perdendo suas casas, seus bens, perseguidos, saíam como forasteiros, como estrangeiros e peregrinos. Mas muitos da igreja não resistiram à perseguição. Estavam voltando para o judaísmo, abandonando a fé. E o autor está afirmando que isso que eles estavam fazendo é apostasia, negando a Cristo para fugir da perseguição. Então o autor aos Hebreus estava dizendo: se você negar a Jesus Cristo por coisas deste mundo, você vai cair na teia da apostasia. E isso é uma queda sem retorno, uma condenação inexorável. Prezados e queridos irmãos, o texto que lemos no princípio, o autor não está se referindo aos salvos, mas tão somente àqueles que não resistiram à perseguição. E a prova disso está no capítulo 10, verso 39, que diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, chegamos à conclusão que a tese do autor aos Hebreus não é ensinar uma nova doutrina que você pode ser salvo e perder a salvação. Não é a tese do autor aos Hebreus, bendito é o nome do Senhor. Não, a tese do autor aos Hebreus é que todos são membros da igreja visível, e às vezes de aparência, que parece ser salva, e que desfrutaram dos bens, das bênçãos comuns da salvação, mas que de fato não nasceu de novo. E não são dos salvos que perseveram no temor de Deus. Então o autor não está lançando uma tese que pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Bendito é o nome do Senhor. Preste bem atenção. Precisamos saber discernir a diferença entre queda
e apostasia. Faça atenção. Crente, servo de Deus, cai. Não deve cair, mas cai. E quando um crente cai, o que acontece com ele logo em seguida? Ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele é perdoado por Deus. Agora, apostasia não tem arrependimento, porque ele tinha todo o aparato externo da religião. Parecia, mas não era. Então não tem arrependimento e arranja uma desculpa. E onde não tem arrependimento, não tem salvação. Então não podemos confundir queda com apostasia. Quantos de nós temos conhecido pessoas verdadeiramente crentes que cometeram pecados graves e caíram, mas foram levantados, foram restaurados? Então o texto está falando de apostasia, e apostasia é renegar aquilo que um dia você professou e calcar debaixo dos pés aquilo que um dia você defendeu, e é deixar de crer naquilo que um dia você confessou como conteúdo. Bendito é o nome do Senhor, a sua profissão de fé. O crente pode até cair, mas ele se levanta. Um salvo tropeça, mas é restaurado. Mas o apóstata, porém, vira as costas para Deus e nunca demonstra gesto de arrependimento e de quebrantamento. Vamos encontrar isso entre Pedro e Judas. Ambos eram apóstolos de Jesus. Eles viram as mesmas coisas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram Jesus operar mesmos milagres. Aliás, Judas tinha até um cargo de confiança dentro do grupo. Ele era o tesoureiro, cuidava das finanças. Ambos pecaram gravemente contra Cristo. Pedro negou covardemente Jesus por 3 vezes. Negou que não o conhecia, jurou que não o conhecia. E Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E qual a diferença entre Pedro e Judas? É que Judas não se arrependeu. E você sabe que o arrependimento tem 3 níveis ou 3 aspectos para fechar o ciclo do arrependimento. Tem a razão, tem a emoção, tem a volição ou a vontade. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudar de mente, metanoia, mudança de mente. Segundo, é tristeza segundo Deus. E terceiro, é dar a meia volta. Bendito seja o Senhor. Estou indo para um lado, mudo a direção ou mudo a conduta. Judas, dos 3 elementos, teve 2. Ele reconheceu o seu erro, sentiu tristeza pelo erro, mas ele não voltou. E aí produziu remorso e não arrependimento. E por quê? Porque não era convertido, ele não era de Cristo, ele era ladrão. Ou seja, a realidade dele era apenas externa, aparente, visível, fictícia, não verdadeira. Então esse é o ponto o qual precisamos fazer muita atenção para não confundir a pessoa que está na igreja e que pregou na igreja, deu testemunho para outras pessoas, mas ela mesma não foi contemplada ou convertida e não recebeu
essa salvação. É desse tipo de gente que o autor aos Hebreus está tratando. Tem gente que abraça uma fé cristã para obter vantagens, ainda mais agora nesse período que se prega tanto sobre a prosperidade. Milagres daqui, milagres dali, e a pessoa diz, eu vou lá. E a pessoa já está pensando uma coisa: eu quero ganhar dinheiro, bendito é o nome do Senhor. Eu estou com um problema de saúde, eu quero ser curada, eu tenho um problema na família ou na justiça, eu quero resolver o meu problema. Ou seja, essa pessoa está interessada em obras do aqui e do agora. Não está pensando em salvação, em vida eterna e nem fazer parte da família de Jesus Cristo. Ela quer receber um benefício como Simão Mágico. Eu quero receber esse benefício. Eu quero esse poder de impor as mãos sobre alguém. Quanto custa? Eu quero pagar. Isso vai me dar lucro, isso vai me dar dinheiro. O outro pensa, vou orar por você, você recebe o Espírito Santo e você me paga. Que coisa maravilhosa! Ou seja, Simão Mágico, lá de Atos 8, ele pensou no cristianismo como um meio de ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar sucesso. É por isso que Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é o que diz o fulano e o ciclano. Veja, Demas, cooperador de Paulo, viu os milagres, a trajetória da igreja, mas ele mesmo não foi convertido. E como a palavra de Deus é maravilhosa, pois o apóstolo João, bendito o nome do Senhor, ilustra bem isso com a terra. E essa ilustração de João é curiosíssima, porque ele diz o seguinte: a chuva cai sobre a terra, e a terra absorve a água da chuva. É uma terra, produz, é cultivada e produz frutos bons e bênção da parte de Deus. Produz erva útil, arroz, milho, trigo, manga, laranja e frutas de outros sabores, alimentos deliciosos. Mas a chuva cai também na mesma terra, a mesma chuva, a mesma terra, mas ao contrário da outra, produz espinhos e abrolhos. Preste atenção, a mesma chuva, a mesma terra, só que uma produz frutos e a outra espinhos. Veja a comparação. Duas pessoas entram na mesma igreja, na mesma hora, no mesmo tempo, no mesmo culto, escutam a mesma palavra, os mesmos hinos, a mesma mensagem, no mesmo ambiente. E uma se converte, se arrepende, e a outra traz um enredo de arrependimento. Ambas tornam-se membros da igreja. Uma é verdadeiramente convertida, a outra falsamente convertida. É joio. Irmão, sabe qual é a diferença do trigo e do joio? Embora sejam muito parecidas, uma das características do trigo é que quando o trigo está maduro, ele se dobra. O joio, ao contrário, é parrudinho, ele não dobra de jeito nenhum.
Bendito é o nome do Senhor. O crente fiel e verdadeiro diante da autoridade. Bendito é o nome do Senhor. Da palavra de Deus, ele se humilha, ele se curva, ele se arrepende, ele reconhece e confessa o seu pecado. Estou errado mesmo, vou mudar a minha vida. O joio, ele não se dobra, não se arrepende, não se quebranta. Por isso, é impossível renová-lo, porque não há arrependimento. Bendito o nome do Senhor. E esses sinais de apostasia você encontra na Bíblia, por exemplo, o rei Saul. Como ele vai encerrar a sua vida aqui na terra? É consultando uma feiticeira. Amados irmãos, a expressão do verso 6, caíram, é claro que não está falando de uma queda de um crente, de um servo de Deus, porque o crente cai, não deve cair, não tem permissão para cair, mas cai. Mas o Senhor o levanta, ele é restaurado. Veja um Davi que adultera, que manda matar o marido da mulher e se casa com ela. E ele vai ao fundo do poço, mas o Senhor o restaura. E quando ele ora, ele diz: Senhor, me restitui, não a salvação, porque ele não perdeu a salvação. Restitui-me a alegria da salvação. Ele havia perdido a alegria da salvação. Ele estava triste e arrependido. Mas ele não perdeu a salvação. E essa é a grande diferença. Bendito seja o Senhor. E como Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a elas a vida eterna. E ninguém as arrebata das minhas mãos. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida estão salvos por toda eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, o crente verdadeiro é aquele que vive da fé em qualquer circunstância da sua vida e que não muda por causa das perseguições, não se retira para a perdição, mas que crê para a conservação da alma. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.